Olá pessoal, estamos começando mais um Tributos e Direito. Hoje eu estou aqui com uma convidada especial, mas aqui ao meu lado também o grande amigo Rogério Davi. Como você está, Rogério? Fala, Júlio. E aí, todo mundo, beleza? Vamos começar mais um episódio, né? Hoje promete, né? Hoje sempre promete, né? A gente tem se divertido bastante aí com esses episódios. Né? Hoje vamos cumprir. E aqui já tá a Renata aqui. A Renata é empolgada aqui, né? Tô aqui com a minha amiga Renata Gomes. Como você tá, Renata? Tudo bem. Dá um alô aí pra galera. Tudo bom, gente? Tô muito feliz de estar aqui. Muito tempo que eu não vi o Júlio, nem meus colegas de mestrado da UERJ. Ainda tem isso, né? Pra quem não sabe, Renata Gomes ela foi minha colega de mestrado, a gente estudou junto no mestrado da UERJ. Hoje ela faz doutorado em Coimbra, é advogada. E o tema hoje promete, porque o tema, ele tá aí na moda, né? Vinculação de receitas públicas, né? Todos os temas de finanças públicas estão na moda. Ah, né? é? As pessoas aqui não sabem. Então já vamos começar então, né? Fala aí, Renata. Bom, contextualiza pra gente vou esse falar tema. um pouquinho sobre as vinculações que na parte que eu estou estudando para minha tese. Na minha tese de doutorado, eu vou comparar o princípio da não afetação de receitas no Brasil e em Portugal e os efeitos dessa escolha política, porque a vinculação de receitas ou não é uma escolha política, não necessariamente do gestor do executivo, mas é uma escolha política do que está na lei, do que vai, como a nossa política administrativa, como é a nossa política financeira, a nossa política tributária. Como essa escolha vai refletir nos direitos fundamentais, na concretização. O que eu chamo de concretização? É você custear esses direitos. O que de fato é encaminhado para que seja aplicado nesses direitos. E o que é empenhado, que é isso que a gente pode ter controle aqui no Brasil. Infelizmente, a gente não tem controle exatamente lá da pontinha final do que tudo que é gasto. Pelo menos não do ano de 2022. E dos anos anteriores você até consegue, porque esses dados são públicos e constam no portal da transparência e nas auditorias que são feitas aí, tanto pelo TCU quanto por órgãos independentes. E vou fazer um comparativo. Qual é a escolha que garante direito, um custeio melhor, uma maior repasse de verbas e uma concretização maior dos direitos fundamentais? Renato, só para aqui para o pessoal aqui também entender, o que você chama de princípio da não afetação? Bom, o princípio da não afetação é, em tese, a regra do ordenamento jurídico brasileiro, que é que as receitas da arrecadação dos tributos em geral não são afetadas. Tributos em geral eu vou falar impostos, porque são impostos são os tributos por natureza desvinculados. Não tem como falar de taxa e contribuição. E qual é o maior orçamento que a gente tem? O orçamento do que a gente arrecada é de imposto. A partir da Constituição de 88, foram criados cada vez mais tributos vinculados, que são as contribuições, e especialmente para custear direitos fundamentais. Saúde, educação, previdência, direitos sociais em geral. E esse tema eu escolhi, na verdade, em 2018, mas ele ficou muito em voga por causa da pandemia. Já que, como se custeia a saúde? Todo mundo começou a pensar, como se custeia auxílio? Como se custeia empréstimo? Tudo isso aí é com dinheiro público. É gasto público, né? Falta muito isso. A gente conversa sobre isso, né, Júlio? Toda hora. Porque, de certa forma, as faculdades, eles formam o tributarista muito orientado para discutir tese, para defender o seu cliente, mas falta aquela visão de finanças públicas. Na minha faculdade, minha graduação, por exemplo, foi matéria eletiva, nem era obrigatório fazer, só dava 2 créditos, ninguém fazia. Eu me graduei em 2009, final de 2009, início de 2010. Eu tive um semestre de finanças públicas e, sim, bem rápido. Bem rápido. Não por causa do professor, não. Muito pelo contrário. Eu aprendi muito, mas aprendi porque eu me interessei. Não tem tempo de você estudar finanças públicas em um semestre. As regras orçamentárias são complexas e eu acho que falta uma noção de o quão importante é o direito financeiro. O direito tributário muito importante. Falta muita noção. Mas socialmente, o que você vê na prática? O que a população vê na prática? Como gasto Receita pública, para onde vai o dinheiro que a gente paga de tributo. E acaba botando a culpa na tributação, na arrecadação, como se pelo gasto que fazem aí errado. Quer justificar um menor tributo por um gasto mal feito. Isso Pois aí. Existe uma ânsia, em especial da nova geração que está vindo aí, eu acompanho, de querer combater desigualdades, corrigir injustiças. E, claro, o cara tributarista vai pensar o quê? Em extrafiscalidade, em progressividade, tudo. Mas, muitas vezes, todo esse esforço
é usado, por exemplo, para custear um show de um cantor sertanejo, enquanto o município está precisando de... Tem que dar um passo atrás. A galera tem que dar no estudo um passo atrás. Não é? Ninguém está olhando para o gasto. O pessoal olha quando vai fazer concurso público, aí você vai estudar aquela coisa toda para passar na prova. Depois as pessoas não olham nem para arrecadação. Se você for perguntar para você, quanto é que a gente arrecada anual? Cara, isso tá lá no... Eu sei que até agora mais trabalha para pagar imposto, né? 27 de maio. Então, vou apresentar. Essa é a conta que é feita. Essa é a conta que é feita. Trabalha para viver, cara. Não é para pagar imposto, cara. Essa é a conta. Não, a conta que é feita assim. Mas aí não tem sentido. Aí vai falar que trabalha tipo assim, forçado. mais ou menos, o PIB do Brasil é 6 trilhões, né? Mais ou menos, 6 trilhões e meio de reais. Essa comparação não Aí você vai e arrecada 1 trilhão ponto alguma coisa. Logo, 30 e poucos % do PIB é mais ou menos essa matemática. Existe um discurso que eu já falei sobre isso, que é um discurso de que a gente trabalha 5 meses só para pagar imposto. E aí a gente acaba sendo um trabalho forçado. A gente acaba tendo um trabalho forçado ou sendo escravo. E aí tem esse discurso, né? Mas aí o discurso iguala... Isso aí é papo para idiotizar as pessoas, né? Ele iguala o trabalho escravo a pagamento de imposto, e logo, o que ele vai querer? Então temos que diminuir o imposto. Mas quem é que paga mais imposto no mundo? Quem trabalha. Né? O trabalhador paga imposto, mas o cara que mais paga imposto no mundo, vamos pensar um bilionário aí. Tu acha que esse cara tá igual a um escravo, um trabalhador forçado? É claro que não. Então o discurso de comparar trabalhador forçado à escravidão porque se paga imposto está errado. Mas não é por aí, é mais... Mas a maioria do discurso funciona assim. Mas pelo menos assim, esse recorte que eles fazem, o brasileiro trabalhou tantos dias esse ano, é bom para despertar a cidadania fiscal, pelo menos por esse lado. Mas eu acho que a cidadania fiscal, ela é menos isso e mais você ter noção de que direitos têm custo. Tem aquele livro, esqueci, é do Kai Sunstein, eu acho. Sunstein, como é que se fala? Do americano é dele? Eu não sei pronunciar. Eu sei. É o The Cost of Rights, e tem um livro muito legal em português, que é o do professor Cassal Tanabashi, que é a tese dele, que é o dever fundamental de pagar impostos. Verdade. Por quê? As pessoas... Pode falar, pergunta para qualquer pessoa. O que você acha que falta no nosso país? Investimento em educação, investimento em saúde. Investimento em estrada, tá bom. Segurança pública. Isso aí não cai do céu, gente. Isso cai do tributo. Isso tudo é pago com dinheiro de tributo. E essa falácia de que aqui a carga tributária é a maior do mundo, isso é falácia. Na Europa a carga tributária é muito alta. O que é diferente lá é o retorno que as pessoas veem da tributação. Que elas chamam público. De retorno. Que é o gasto público. Que é o gasto e a gente não tem controle. É a forma de gastar. Como se gasta, no que se gasta. As pessoas tendem a não penalizar quem de fato toma a decisão. Elas penalizam só no macro. Isso é culpa do chefe do executivo, isso é culpa do governador, isso é culpa do prefeito, do presidente. Quem decide, quem faz a lei orçamentária? Não é só o presidente, é o nosso Congresso. Quem que a pessoa votou para estar lá? Está defendendo os interesses que ela defende? Ou ela votou só porque precisava votar em um... Ela parou para olhar o projeto dessa pessoa, para onde ela vai aplicar as verbas? Isso é interessante que você está falando, cara, porque a gente acaba discutindo quem vincula as nossas receitas, né? Porque eu estava lendo esses dias... A emenda do orçamento impositivo de 2000 e... Agora eu estou na dúvida se é 2015 ou 2019. Eu estava estudando sobre isso ontem para minha tese. 1,2% lá do orçamento é para emenda parlamentar que tem que ser empenhada. Essas emendas são sobre o quê? É sobre saúde? Pode ser. Tem uma parcela delas que tem que ir para a saúde, mas quais são as prioridades da pessoa que está lá no nosso legislativo decidindo para onde o nosso dinheiro vai? Acho que é o Fernando Facuri Scaff, ele tem um artigo muito bom falando sobre isso, de liberdades na vinculação, na questão das escolhas públicas que você falou. E ele identifica o fenômeno, mas ele não consegue nomear, e eu vou nomear aqui o fenômeno que ele está identificando, que ele não conseguiu nomear no texto dele, mas é justamente rent seeking, que é os grupos de pressão fazendo pressão no legislativo para vincular receitas a determinados setores. Por exemplo, cara, tem uma lei do estado da Paraíba, que o lei estadual, que o STF declarou inconstitucional, que vinculava uma parte, salvo engano, do ICMS olha que absurda a lei, que com certeza foi declarada inconstitucional. Ela vinculava como é que é?
estimular o esporte na região, mas olha o esporte qual era. Automobilismo da Stock Car. Ou seja, ela queria estimular o automobilismo da Stock Car na Paraíba. Específico. E onde o único beneficiado seria o único piloto, cara. Que no ano anterior tinha sido campeão, sei lá, ganhou uma corrida no Rio de Janeiro e deve ter ficado famoso na Paraíba. E no ano seguinte os caras criam uma receita onde ia dar R$1 milhão para um único indivíduo, cara. Você já ouviu falar do ICMS ecológico, provavelmente. É uma forma de distribuição das transferências voluntárias, que nessas transferências voluntárias, quem recebe mais vai ser quem consegue garantir a preservação de mais hectares. Depois me explica essa questão da reserva voluntária, porque o valor que está ali no fundo de participação dos municípios, né? Porque a parte do produto de arrecadação do CMS... Mas tem as transferências obrigatórias e tem as transferências voluntárias. As transferências obrigatórias, que são aquelas que estão descritas com seus percentuais na Constituição, não mexe. As transferências voluntárias, que são aquelas mesmas que se você não tiver instituído todos os tributos de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, você não pode receber. Teve até aquela polêmica da lei de responsabilidade fiscal, que as pessoas começaram a falar que a competência tributária passou a ser obrigatória por causa dessa lei. Não é. Mas tá falando de transferência voluntária. E o ente maior, ele vai ter a discricionariedade de distribuir nos termos que ele achar que deve. A transferência voluntária, você falando na distribuição do produto da arrecadação. Isso, na distribuição do gasto. Entendi. Isso é uma coisa super importante que ninguém sabe. Que tem a ver Nós que somos tributaristas não sabemos. Mas aí tem a ver com o federalismo, né? Sim, mas então, essa receita, eu fiz um trabalho sobre isso porque eu apresentei num congresso e também apresentei no meu mestrado, lá em Coimbra. É uma iniciativa muito interessante, porque um valor que iria, de forma discricionária, se estabeleceu um critério objetivo. Me salva, não sei agora como é que tá a lei de cada estado, porque eu não tenho estudado sobre isso recentemente. Mas na época era assim, se o município comprovar que ele tem uma quantidade mínima de território protegido, ou que ele ampliou essa área de proteção, ele vai receber mais. Então ele vai receber de acordo com a área protegida. Para alocar, aqui no Brasil a gente tem muita vegetação nativa ainda, especialmente em municípios pequenos, que não tem como arcar necessariamente com aquele gasto. Porque o que ocorre? Preservação do meio ambiente não é só manter a árvore ali bonitinha. Garantir segurança pública, garantir encosta, obras públicas para que aquilo ali não desabe. Tem vários gastos envolvidos com a preservação ambiental. E foi uma forma de bonificar. Criou-se um critério objetivo para que o município que preserva melhor o ambiente, ele vai receber mais, isso vai incentivar que ele preserve mais ainda o ambiente. Isso é federal, âmbito federal? Estadual. ICMS. Não, e você lembra das crises? Porque o pessoal falava o seguinte... Tentaram questionar a constitucionalidade disso. Porque qual o critério Mas sobre o ponto da vinculação de receitas? Não. Tentaram dizer que isso não era um critério objetivo. Vários podem questiona tudo. Mas... Olha como... Eu usei esse exemplo para a gente ver. Isso é uma coisa super importante e que, por exemplo, em municípios pequenos do Rio de Janeiro, seria incrível. Ilha Grande. Não estou na dúvida agora se Ilha Grande é um município próprio ou se mas seria vinculação, né? Vinculação obrigatória. Não, ter receita voluntária. Mas aí o cara ia pegar o dinheiro e ia gastar outra coisa. Mas um quarto do prefeito vai gastar em preservação ambiental? Calma aí. Existem as transferências obrigatórias e as transferências voluntárias. Quanto mais ele gastar, quanto mais ele preservar o ambiente, preservar aquela mata nativa, mais receita tem ele vai critérios ali. Mais receita dessas transferências obrigatórias ele vai ter. Ainda que ele queira desviar, para ele é interessante preservar. Por que eu usei o exemplo de Ilha Grande? Eu não sei se agora é vinculado a Mangaratiba ou a Angra dos Reis. Todo ano, quase todos os anos, tem algum desastre por causa das chuvas na Ilha Grande. É uma vegetação nativa e não há investimento em conter aquelas encostas. Se você sair ali a parte principal da Ilha do Abraão, tem locais que você só chega de barco e que tem, assim, um hotel no meio da mata. Será que esse hotel está licenciado? Será que essas coisas, esses desabamentos nessas áreas de proteção ambiental... Eu não estou dizendo que está ou não está, eu não sei. Será que não é melhor? Você não pode fiscalizar, você não pode fazer uma obra para ter uma encosta ali, para evitar que quando chova caia aquilo tudo?
É um município pequeno, não tem tanta arrecadação assim. Não, e esse que é o ponto, sabe por quê, Júlio? E aí é uma forma de você incentivar que o município invista naquilo. Tá, mas tem que ser vinculado. Se não for vinculado, cara, ele vai gastar em outra coisa. Mas a CEFEM, por exemplo. Mas fiscaliza. Não precisa ser vinculado para fiscalizar. Esse que é o problema. É a municipalidade que vai determinar as prioridades. É repasse do fundo de participação pública é prioridade nos municípios. Sim. Até porque, por motivos escusos, sim, mas também porque aquilo ali prejudica. Desastre ambiental no teu município vai prejudicar a eleição do cara. Então, ele vai ter interesse em evitar que tenha desabamento e que morram milhares de pessoas. Óbvio que também acontece casos diferentes, como aconteceu em Friburgo aí, que foi um escândalo. Depois daquele desastre que teve lá, que teve uma chuva, desabou, a cidade, né? Morreu muita gente. Inclusive, morreram pessoas que eu conheço e mandaram dinheiro pra lá depois, né? Não vai trazer a vida das pessoas de volta, mas era uma tentativa de se melhorar a situação do local, a estrutura do local. E teve vários desvios, como sempre tem. Como na época da pandemia tiveram vários escândalos aí de corrupção também, gente. Mas isso justifica não ser destinado verba? Não. O que se justifica é destina a verba e fiscaliza. Mas essa verba que você está falando para destinar, por exemplo, você está falando em âmbito estadual, né? Teria que estar previsto na Constituição do Estado esse tipo de transferência de receita. Sim, ele até é prevista, porque tem as transferências voluntárias, elas estão previstas. O que precisa critérios. Quem estabelece o critério é o ente, é o Estado, que vai estabelecer o critério das transferências voluntárias. Eu vou transferir para razão A, B ou C, para botar para saúde, para botar para o que significa ser voluntário dentro do orçamento público? Não é transferência obrigatória. Eles podem não transferir se não tiver arrecadação. Fica utiliza uns critérios de requisitos. O judiciário é 6% da receita corrente líquida, se eu não me engano. Sim, né? mas então, esse é vinculado. Esse não é obrigatório. É obrigatório. Gente, vinculado não é sinônimo de obrigatório. Entendi. O 20% para educação, por exemplo. É obrigatório. Saúde é obrigatório. Saúde, educação, tudo previdência. Isso é obrigatório. Gente, vinculado é diferente de obrigatório. Vinculado é vinculado a uma determinada atividade. Despesa, né? Receita de despesa. A despesa que não é obrigatória, ela também pode ser repassada com uma vinculação. Entendi. Mas assim, então essa despesa, essa receita voluntária, transferência voluntária, para poder afetar a uma finalidade de proteção ecológica. Salvo engano, não precisa da Constituição Estadual, não. Salvo engano, basta a lei. Mas provavelmente deve constar numa lei complementar ou e na Constituição Estadual. Esse ICMS ecológico, teve uma discussão que eu achei muito interessante, porque o repasse do ICMS tem a ver com o território, né? Então, 25% do ICMS que foi arrecadado daquele território volta para Rio de Janeiro, tá falando? Em regra geral, um quarto do ICMS vai para o município onde aconteceu o fato gerador, né? Pelo menos esse repasse. Mesmo Mas eu acho que essa é a transferência obrigatória. Pois é, aí você imagina, um município que tem uma área de preservação ecológica, até por imposição legal gigante, ele naturalmente não vai conseguir atrair uma grande indústria. Então, o pessoal começou a pensar, peraí, tem que ser o oposto. Aquele município que tem uma região protegida, que não pode ter fato gerador de ICMS, ele tem que ter uma contemplação no repasse exatamente por preservar a área, porque senão você causava uma distorção, né? Foi quase... Mas é incentivo de desmatamento, porque para que eu vou deixar aquilo ali se eu posso ter indústria e arrecadar mais? Então essa questão do ICMS ecológico, né, pelo menos foi... É uma espécie de compensação. É uma espécie de compensação, ou ICMS verde. Foi uma das primeiras, digamos assim, matérias de política pública e matéria tributária que foi assim, pelo lado do gasto, né, pelo lado do orçamento, mas como que realmente a coisa saiu da academia... passou pelos governantes, que fez muito sentido, e hoje é uma realidade que é difícil alguém combater, né? Mas esse dinheiro, quando chegar lá no município, a única coisa que vai poder garantir que ele use isso... Ele vai para o Tesouro, não tem garantia. É uma fiscalização? É fiscalizar. Porque se a gente vincula... O problema é que a Constituição proíbe vinculação de impostos. Não, vamos lá, eu tô falando... A regra é a vinculação. A regra para os impostos é a não vinculação, como eu estava falando. Está na Constituição. Está no 67, é um 67, inciso 4, se eu não me engano. A regra é a não vinculação. Só que na nossa prática orçamentária, a regra é a vinculação. Porque mais de 90% das
da produto da arrecadação já está com Dinheiro despesa carimbado, obrigatória, né? o dinheiro já está todo carimbado. Carimbo do dinheiro. E esse tema foi o que eu escolhi para minha tese, porque em Portugal, em 2018, a discussão já era afetando, a gente sabe para onde esse dinheiro vai. Dinheiro na mão do político é dinheiro que pode ser gasto com qualquer coisa que não é a prioridade da população. Afetando vai para a mão do... Porque Portugal é um pouco diferente do Brasil, porque lá é um estado unitário. Lá a política orçamentária ela é toda centralizada. Óbvio que assim, existem as municipalidades, né, as freguesias, e que são entes menores, não são entes políticos, são organizações locais e elas também recebem parcelas Não é unidade federada, igual a gente fala. Não é unidade federada. É o não município tem unidade competência federada. legislativa. O Rogério é a favor de acabar com metade dos municípios. Não é isso. Vai ser cancelado agora. Município que não se custeia não devia existir. Vai virar um corte só pra falar que ele Olha só, doutora Renata. Repete. Município que não se custeia não deveria existir. Porque ele não se custeia e dá gasto. Pô, mas aí tu vai falar isso. Não é o Rogério. É tipo assim, é uma lógica que a gente que estuda... Mas aí você tá vendo só do ponto de vista tributário. Do ponto de vista social, ponto de cultural. vista financeiro. Não muda nada. Ou identidade daquela entidade. Mas, Júlia, veja bem. Precisa ter identidade para ser município? Ué, as pessoas gostam Você de falar. já foi a Nilópolis? Carioca. Você já foi a São João de Meriti? Já fui despachar lá no professor Agostinho de Ferraz. Você já foi da Pavuna para São João de Meriti? O Júlio conhece todas essas eu trabalhei no Eu lembro que você trabalhou lá, por isso que eu tô perguntando. Nova Iguaçu, olha, quando eu era estagiária, muitos anos atrás, eu já fiz essas comarcas da Baixada Fluminense. Entre Pavuna e São João de Meriti, se você for andando, você não sabe onde começa um e onde termina outro. Pra quem não sabe, Baixada Fluminense aqui no Rio de Janeiro é a Grande Rio. É o Grande Rio. São municipalidades diferentes do Rio de Janeiro. Pavuna é dentro do município do Rio de Janeiro. São João de Meriti é um outro município, não é um município do Rio de Janeiro mais. Não tem diferença nenhuma entre Pavuna e São João de Meriti. Cultural. Política tem. Estrutural, administrativa. Mas não tem diferença prática cultural, nenhuma. Tipo assim, todo mundo carioca. Não tem diferença cultural. É todo mundo carioca. São João de Meriti é outra cidade. É o Grande Rio, é outro município. Outro município. Então, eles não são cariocas. Não, eles têm outra municipalidade. Qual é a diferença cultural que tem? São João de Meriti. Pergunta pra qualquer morador de São João de Meriti, ele vai dizer que é carioca. Porque ele é carioca. Nesse caso, você tem razão. Só pra explicar... Nem todo município tem essa questão. Essa da identidade. E olha, São João de Meriti é um município que tem dinheiro pra se custear, tá? Não é crítica a eles não, muito pelo contrário. É um município que tem dinheiro pra se custear. Tem comércio pra caramba, mas tem municípios no interior de vários estados que você passa por 3, 4 municípios e você não sabe onde começa um, onde termina outro. Você não sabe... Tem um prédiozinho que é a prefeitura. E vai ter servidor que vai ter que pagar. Ou vai ter aquela farra de nomeações. Vai ter poder legislativo. Vai ter legislativo próprio. Veja bem, o Rogério critica bastante só para registrar. Pode ter todos os municípios, não precisa acabar com os municípios. Eu só acho que é um erro a Constituição falar que o Brasil é uma república federativa e aí fala constituída pelos os estados, né, o Distrito Federal e os municípios. O município não é unidade federada em lugar nenhum, Constituição nenhuma do planeta elegeu o município por causa dessa realidade que a Renata falou. Quiçá, talvez as capitais, eu não sei, regiões metropolitanas gigantes, com mais, sei lá, de quantos milhões, quiçá. Agora, quando você adota como uma unidade federada ali, um município que tem, sei lá, 5 mil habitantes, ele vai ser obrigado, cara, ele vai ter que exercer a competência dele, ele vai ter que ter um poder legislativo, com, sei lá, 9 ou 11 vereadores. Cada vereador vai ter, sei lá, seus secretários, seus assessores. Vai ter... assim, você cria uma estrutura que não precisa. É igual a do tributário. Não tem aquela... A gente falei que é da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Na época que eu fui fazer, que eu estava no mestrado, o professor Adilson já discutia sobre essa questão de transformar a competência em obrigatório, não, e já criticava esse artigo, dizendo que se o ente menor, não institui todos os tributos que a Constituição dá competência, ele pode, pela lei, não vai receber transferência voluntária. Uhum. Tem município que não tem indústria, vai botar ISS para quê? Não tem serviço, vai colocar ISS pra quê? Tem município que não é rural, por exemplo. Município que é rural. O município que é rural. Não, mas o município. Federal. O município que é rural, ele vai criar uma estrutura para cobrar o ITR, mas ele não, às vezes não precisa ter IPTU. O ITR pode ser cobrado 50%, pode ser cobrado pelo município, mas
O município que é rural Não, ele pode, tem ele IPTU, pode até né? cobrar todo, porque ele vai ficar com o produto da arrecadação. Ele até Sim. pode usar a estrutura para cobrar. Na mudança lá na Constituição. Né? Olha o custo disso. Verdade. Mas só para explicar que eu não sou contra as licenças dos municípios. Mas Só ele acho fala pra que você eles não cancelado. poderiam ser unidades custo entes federados. é levado- Bom que a Renata concorda. Cara, eu tô tão feliz, cara. Esse A custo Renata concorda é levado comigo. em conta para você arrecadar. Se você tem que olhar assim, ó, vale mais a pena eu instituir o tributo, criar uma estrutura de cobrança, fiscalização, com algo que eu vou ganhar dinheiro. Por que isso não é levado em consideração com algo que só vai gerar despesa? E que vai ter... Qual é a repercussão prática de você ter poder legislativo, um monte de... Aí você vai uma ter secretário de prefeitura, educação, secretário de no não município sei o que quê, às né? vezes, sei lá, não tem nada. Que tem 3, 4, sei lá, 20 fazendas. Que é quase que um feudo. Não é uma crítica a nenhum município específico, não, mas tem muito município Não, rural. não, entendi o que A vocês Constituição não falaram. deveria ser tratar que o município Brasil é como... muito grande. O Brasil é muito grande. nossa Mas ideia- pode existir município. É importante ter município. Não importa, o problema não é ter município. O problema é ele ser unidade federada que vai ter as mesmas garantias que tem os outros entes. De uma capital E que vai com precisar milhões de receber. Do Estado. E você pulveriza as transferências também. Então, aí todo mundo Pulveriza a transferência. recebe pouco. É. Ó, há muitos Mas não tem um anos- perigo desses municípios menores ficarem desatendidos? Eu acho que o perigo é muito Financeiramente? maior. O perigo é Tipo assim, muito aquele maior. município pra mim não é irrelevante, ele não gera Júlio, nada, o não gera perigo política é ali. muito maior com essa pulverização, a meu ver. Na época do feudalismo, não no Brasil, não, falando no mundo todo. Sim. Como é que eram criadas as vilas? Eles eram criadas em volta de uma fazenda. Tinha um proprietário que ele provavelmente criava uma estrutura para os seus funcionários, para as pessoas poderem comprar as coisas, para poder vender as coisas que ele produzia. Eram criados de acordo... Então, tinha um centro e era criado de acordo com aquilo. Se você for para municípios pequenos hoje no Centro-Oeste, até no Nordeste mesmo, você vai ver que não mudou muita coisa. Na área de agro, você vai ver que não mudou muita coisa. Em áreas que a agricultura é a principal atividade, você vai ver que não mudou muita coisa. O município, ele é uma extensão da maior propriedade dali, ou do conjunto de propriedades. E aí você vai quem é o prefeito? Por que cria o município? Porque não é o fazendeiro que vai bancar aquela estrutura, quem vai bancar é o poder público. Aí tá não, isso Aí, é verdade. esse é o problema. Você começa a criar município à torta e à direito. É o coronelismo, né? E não é questão de ser coronelismo, não. É porque você começa a criar, você pulveriza e a chance daquilo ficar desassistido é muito maior. Agora, como é que você falou? Como você vai garantir que aquele dinheiro vai para o município? Fiscalizando. Mas aí o Mas problema, é isso, né? gente. A gente tem que fiscalizar. A gente tem O problema é que no município que o fazendeiro é o dono do Não é negócio... só no município, a gente tem que fiscalizar tudo, ó. Peguei aqui, tava olhando no celular Fala para aí. isso. 2021, ó, o orçamento atualizado da saúde foi 189,41 bilhões de reais. 189. E foi 161,44 de despesa executada. Despesa que foi empenhada foi... Peraí, 189 bilhões arrecadados? Não. O orçamento destinado. E o que foi de fato aplicado? O que foi executado, empenhado? Quanto? 161,44 bilhões. Tem uma diferença aí de mais de 20 bilhões. Tem. 20 bi ficou aí 20, perdido. não, 20 bi era o que era previsto e não necessariamente ficou perdido, que foi arrecadado e foi devolvido, não. Às vezes não foi É que arrecadado. era previsto. Então, lembrando que em 2021 a gente estava no auge da crise da pandemia, uma crise econômica, baixa arrecadação, tanto que em 2020 tiveram diversas iniciativas de Renato, transação. Me explica essa questão financeira que você falou aí. 189 bi foi Previsto. previsto. É o orçamento A previsão, da saúde. Até pro pessoal A previsão entender, vem na LOA, né? A Explica pra gente. previsão vem na LOA, vem Na nas lei de leis de orçamento, diretrizes orçamentárias, orçamentárias. na LOA e no PPA, que é o plano de 4 anos. Essa previsão, 189 Isso era a mil, previsão para 2021. Lembrando que o nosso orçamento tem 3 peças. Tem o plano plurianual, que é feito de 4 em 4 anos. A lei de diretrizes orçamentárias, que ela é publicada no ano anterior, e ela orienta a elaboração da lei orçamentária anual, que deveria ser entregue até o final do ano para o ano seguinte. Mas na prática não é assim. Isso era o que estava previsto no orçamento da saúde. na lei orçamentária anual. Na lei- mas- 189 bilhões e 41. Mas, Renata, a LDO, uma dúvida que eu tenho. A LDO, ela só vai dar, assim, o percentual de custeio. Não. Ela vai dizer o quanto da arrecadação vai ser aplicado na saúde. Ela vai falar em valores com base na estimativa de arrecadação. É tudo estimativa. Não existe, estimativa. ainda não teve Não é a receita. LOA, é a LDO. A lei de Lei de diretrizes e a lei orçamentária. A lei orçamentária a gente não sabe quanto vai arrecadar, a gente faz estimativa. É tudo estimativa. É tudo estimativa. Mas com base no passado. Com base no passado. E a estimativa foi baixa, por quê?
A arrecadação de 2020 foi baixa, tanto que 2020 tem diversas iniciativas do governo federal para transacionar as dívidas tributárias para tentar aumentar a arrecadação. Verdade, aumentou bastante a arrecadação Conseguiu tributária. aumentar muito a arrecadação. Que aí ia entrar naquela discussão, né, dos meios alternativos de cobrança. Mas isso é outra coisa. Isso é outro ponto. Mas deixa eu falar, 2021 tinha 189 bi previsto. Previsão. Não tô dizendo quanto foi arrecadado. O que foi aplicado, o que foi enviado e empenhado para a saúde. Despesa executada. 161,44 bilhões. Esses dados estão no portal da transparência, tá? E 161 bilhões foi gasto. Foram gastos. Foi gasto, foi despesa. Aí tem aqui o que foi gasto, ó. Quase tudo foi para o Ministério da Saúde. Aí tem, no portal da transparência, tem por unidade por estado. Legal ó, isso aí, hein? Esses estados que estão em verde escuro são os que receberam mais verbas da saúde. Ou seja, tudo no lado no litoral, né? Ali são os mais populosos. Gente, mas não é só isso, são os mais populosos. Lembrando que a Renata tá fazendo um recorte ali dos repasses da saúde, federais. Da Orçamento Federal da Saúde. Federal, tem a própria arrecadação dos estados. né? Mas isso aí vai ter os repasses. Mas assim, olha quanto dinheiro foi pra saúde. Você sabe como ele foi gasto? Ninguém sabe como foi gasto, né? O que comprou com esse dinheiro aí? Não só o que comprou, qual era a previsão de gasto dos hospitais. Porque assim, até 2020, até 2019, você tinha uma economia, você tinha uma previsão de gasto, você tinha prioridades governamentais para investimento, tudo isso existia. 2020 se caiu tudo por terra, porque teve a pandemia, o mundo parou. A economia parou. Eu tenho diversas críticas sobre como a nossa economia foi gerida na época da pandemia, mas não cabe falar aqui porque não vai fugir um pouco do nosso tópico, mas fato é, tudo fechou e a arrecadação diminuiu. E você acha que as pessoas vão priorizar, sem saber o futuro, vão priorizar pagar impostos ou colocar comida na mesa e fazer uma reserva? Entendi. Esse é o ponto. E olha quanto dinheiro foi para a saúde. E aí a gente vai fazer a fiscalização. No Rio de Janeiro e em diversos outros estados tiveram vários escândalos relacionados à corrupção nesses hospitais de campanha. Caramba, lembra que aqui no Rio de Teve Janeiro, né? O governador foi preso? Foi impeachment, Foi né? Teve impeachment dele. Foi impeachment. Aqui no Rio de Janeiro eles construíram o hospital e nunca funcionou, né? O hospital de campanha lá em Jacarepaguá. Eu não sei exatamente se funcionou ou não. Eu sei que foram desviados milhões, talvez bilhões, não sei, por causa disso. Por quê? Ninguém fiscaliza. Contratação emergencial, dispensa de licitação. Tudo, não, mas isso aí teve o orçamento de guerra, mudou, afrouxou tudo, né? A PEC do orçamento de guerra afrouxou tudo. Então, você abriu a possibilidade para os entes fazerem de tudo para poder conter a pandemia. Isso tem um lado bom e um lado ruim. Agora a gente está colhendo os frutos ruins, né? Porque teve vários escândalos, contratação feita à torta e à direita e tudo mais. Mas por que eu trouxe esse exemplo? A gente não sabe como esse dinheiro é gasto. E o que falta? Aí você vai falar, não tem dinheiro para a saúde. Tem sim, ó. Sim. Em 2021 foi gasto 161 bilhões. Vê, né, eu não tenho nem noção de quanto é isso fisicamente. Acho que isso é mais... Se você botar nota de R$10 aqui, isso cabe mais do que cabe aqui nesse escritório. Que a gente tá. E aí, para onde esse dinheiro vai? Como que a gente fiscaliza isso? Os dados, eles estão ali. Agora, 90% da população não tem interesse em saber. E as pessoas que têm interesse, às vezes, não têm meios de fiscalizar. Então, qual é a questão? Eu acho que a gente tem que pensar... todo mundo quer os direitos. Mas os direitos, eles têm custo. E o direito não socorre a quem dorme, como já diz o professor Barroso. A gente tem que fiscalizar. Tem que se criar estruturas de fiscalização. Você tem que pensar se quem você vai votar... vai no legislativo, que as pessoas só pensam na eleição no executivo. Quem você vai votar no legislativo vai vai influenciar diretamente como aquele teu dinheiro que você pagou com imposto é gasto. O discurso que eu sempre falo dos meus alunos. Eu pago um dinheirão de IPVA e essa estrada está sempre esburacada. Gente, dinheiro do IPVA não é para isso. Não tem vinculação, né? Não tem vinculação. Se você acha que o dinheiro que você paga de tributo lato sensu, tem que ser gasto naquilo ali, luta politicamente para isso. Mas explicando essa questão que o imposto ele não vinculado... O imposto não é vinculado, mas poderia ter uma taxa. Mas tem outros tributos, né? Explica poderia ter uma taxa que vinculasse para as estradas. Ou você não é vinculado, mas olha, por que isso aqui, essa estrada aqui,
tá ruim. Cadê o dinheiro que vai ser investido nas estradas, nos transportes? Isso que você falou é interessante, porque realmente, cara, assim, eu tenho às vezes dificuldade de saber qual é a prioridade de gasto daquele político. Você não sabe, não tem projeto. Eles não tem a transparência também, Não, cara. não Você não sabe é assim, mais do que transparência. É o quê? Saúde, não educação? tem projeto. Não, os políticos, eles Tem na não LDO? são eleitos com base... Não, a LDO, ela já é a estrutura completa. A LDO, ela prevê os gastos da União. Mas quem vota aquilo ali? Quem vota mais emendas? Quem vota o orçamento todo ano? Poder Legislativo. E aí, qual é o político que você vai eleger lá? O Pedrinho das Neves, quando você vota nele, você entra lá no site dele e procura ele tem algum projeto dizendo: eu acho que a prioridade do meu do estado, eu vou ser eleito lá senador pelo estado de São Paulo. Qual vai ser eu vou votar para que as prioridades de gasto seja X, Y, Z. Existe isso? Eu desconheço. Ninguém faz, ninguém procura e os políticos também não fazem. Eu nem sabia desse mapa aí que você mostrou. Se cobrar, isso aqui é dado público, gente. Mas quem cobra isso aqui? Ninguém. Isso tá no portal da transparência? Tá, isso aqui eu tirei do portal da transparência. Tem que falar para os nossos ouvintes aqui, para você que tá assistindo a gente. Existem instituições independentes de auditoria, existe o TCU, tudo... O dado tá ali, mas isso não é suficiente. É isso que eu tô falando. Quando a gente vota, a gente tem que pensar... Eu tô votando no fulano por quê? Porque eu acho fulano bonitinho? Pedro Nas Neves, eu acho ele bonitinho? Não. Eu tenho que votar pensando quais as prioridades desse cara? Que tipo de política ele vai defender? Porque as pessoas só pensam em temas polêmicos. Mas também ninguém tem tempo também pra fazer isso, né? Júlio, na boa, isso demora 10 minutos. Mas assim, o cara acorda cedo pra trabalhar, volta pra casa, tá cansado, o que ele vai fazer? Tem tempo pra ver novela, pra ver futebol, óbvio. Pra lazer. Porque é mais prazeroso. Mas isso deveria ser... Eu acho que isso aqui tem que ser feito pela sociedade civil. Educação, isso deveria ser ensinado na escola. Mas acho que na nossa conversa aqui é, digamos, o que o direito pode contribuir para a mudança da realidade social nesse aspecto. Porque a nossa última trincheira são os magistrados, né? Tipo assim, se o juiz... eu não acho que judicializar é a questão aqui. Mas não tem uma discussão, onde eu queria chegar, não tem uma discussão hoje sobre essa judicialização do orçamento. Você tem alguma pesquisa, alguma... eu não tô... esse tema eu não vou abordar na tese, mas eu tenho uma opinião minha sobre isso. Se a gente fiscalizar a saúde... cai muito a demanda de judicialização para internação, por exemplo. Se você pensar Rio de Janeiro, verdade. Eu conheço pessoas que ficaram internadas por causa da Covid em hospitais públicos. A saúde do Rio funcionou muito bem. Eu fiz teste para Covid várias vezes na clínica da família, porque era mais rápido do que eu fazer num laboratório particular. Era só eu chegar lá, enfrentar uma fila de meia hora, e em 15 minutos o teste estava ali. Era um teste que se eu quiser fazer numa farmácia, eu tenho que agendar para daqui a 2, 3 dias, e o resultado sai a Deus dará, ou num laboratório que vão me cobrar. Então, assim, isso funcionou. Apesar dos pesares, isso funcionou. Funcionou, verdade. Isso funciona até agora. Verdade, teste de Covid, mas aí não tem... Tem municípios aí tem a pressão, né, da indústria tem remédio. Também, né? Tem municípios que não precisa judicializar para ter remédio. Eu conheço uma pessoa que mora em Santos e ela tá grávida, ela tem trombofilia e ela recebe o remédio todo mês. Todo mês ela vai na clínica da família buscar o seu remédio. Ela não precisou judicializar, ela levou o laudo do médico e recebeu. É um remédio que custa mais de R$1.000 semanal. Porque ela tem que tomar uma injeção todos os dias. Isso pode funcionar. Não é irreal. Dinheiro Por que tem, que não né? funciona? Não é só dinheiro, é eleição de prioridades, é como aquilo é gasto. Gestão também, tem muito desperdício. Uma coisa que eu acho que melhorou muito a gestão na saúde, e eu acho que isso melhorou em todas as esferas, foi a questão do pregão eletrônico e dessas licitações que você começa a poder aderir. Tem um lado bom e um lado ruim. Por quê? Isso diminuiu muito eu acho que isso diminuiu aquela corrupção, assim, de você comprar... aquela corrupção de superfaturar uma licitação de uma caneta que era para durar... você paga a caneta boa e vem a caneta pior. É o café, né? O café... Dos órgãos públicos, ninguém toma o café de órgão público. Isso, eu acho que essa coisa do pregão, cara. isso melhorou em um aspecto e piorou porque também, se aquele contrato for superfaturado, todo mundo vai na carona. Mas tem como fiscalizar. O problema é, por que o direito vai contribuir com isso? A gente tem que começar, como sociedade, eu não acho que judicializar é a questão. Por quê? Você
já não tem uma liberdade de atuação do administrador. Já não existe praticamente isso. O dinheiro já vem todo carimbado. Se você judicializar, aí você mexe nessa balança. E aí vai o juiz é que vai decidir, vai fazer a escolha E por que pública, que o juiz é legítimo para decidir que determinada verba vá para A ou vá para B? No caso da saúde, eu entendo. Se eu fosse juíza, entrou alguém para mim, olha, eu preciso ser internada porque eu vou morrer. E eu vou dizer que essa pessoa não tem direito de ser internada? É óbvio que não. Não, o juiz vai não. dormir com Uma ela. pessoa com o mínimo de humanidade. Eu já passei por isso, hein? Uma pessoa com o mínimo de humanidade. Quando eu era do judiciário, eu passei por isso. Uma pessoa com o situação mínimo dessa. de humanidade. Plantão da Justiça Federal é só isso. Plantão da Justiça Estadual é criminal, muito pouco, e só isso. É saúde. Quase tudo. Que juiz que vai dizer? Você vai dormir com essa? Eu não ia dormir, não. Mas, aí, tirando dessa esfera da saúde, porque não é só isso que é judicializado, até que ponto o juiz é legítimo? Porque a gente também hoje vive numa inversão de prioridades, né? O judiciário, ele não é o salvador das pessoas. Se o Poder Legislativo não atua, vote melhor. Vote em quem vai atuar no interesse que você quer. Democracia é isso. Tem uma professora lá na UERJ que falava isso. Haja politicamente para que aquilo ali você consiga. Agora, você querer entrar na justiça. É tipo aquela criança que, a bola é minha, se eu não jogar, ninguém joga. Não é assim que política pública não funciona assim. Mas olha só, agora eu vi uma decisão nesses portais de notícias jurídicos, né? Não sei se foi o Migalhas ou o Direito News, mas foi sobre exatamente nessa linha aí. Não, nessa linha digamos assim, que agora está no holofote, né? O cachê que é pago pro pessoal do sertanejo. E aí, tipo assim, o município que está agora sofrendo com as consequências da chuva, né, lá, tinha planejado lá um evento e tinham, assim, vários... ia ser uma semana toda, acho que é Festa da Banana, e que, digamos assim... Parece que o STJ suspendeu, né, o pagamento não, dos foi o cachês. juiz que suspendeu. Tipo assim, foi uma ação, não sei se foi da Defensoria Pública ou do Ministério Público, mas foi uma ação movida. Parece que o Gustavo Lima ia então, cantar só também, para tentar esclarecer meu raciocínio, quando eu defendo, assim, vejo que o magistrado é a última trincheira, concordo que a primeira é a política, Sim. mas a gente tem que, de alguma maneira, traçar caminhos dentro do direito. Que, por exemplo, quando você vê que o governante está ignorando, né? Por exemplo, bota lá na LDO do município, não sei se é ou na LOA do município, que ele vai gastar 2 milhões de reais com creche, 9 milhões com evento, né? Que naturalmente já está na linha do pão Aí e circo. sim, mas isso sim. Então, Aí tipo é a assim, última trincheira. será que a gente não pode? Então tá bom, então também não vou pagar IPTU, vou criar uma desobediência em matéria tributária, uma coisa civil. Tipo assim, não estou defendendo aqui essa tese, nem sei se existe, mas eu penso que como a gente separou as escolas, né? Pessoal que estudou tributário, de direito financeiro, não pesquisa, a gente não está apresentando remédios para a sociedade. Eu sinto que meio que a academia, ela é diferente quando a gente faz uma analogia com a área da medicina. Você imagina que um tratamento que hoje está disponível para você é muito superior ao que estava disponível 30, 40 anos atrás, porque a academia se mobilizou. No tributário eu sinto quase que um retrocesso. Hoje você tem prisão civil por dívida, coisa que antigamente era inimaginável. Absurdo. O Supremo está falando isso. Não pagou ICMS, vai preso. Isso não existe. Não deveria existir. Mas Bem de alguma assim, maneira... Já parece que é da fraude, não do ICMS. mais ou menos. De alguma, da fraude. Outro dia a gente faz o episódio... Hoje pode fazer. Olha, eu sei que a gente fica sobre isso. Mas- Me convidem que eu quero participar desse aí. Sim, Tenho muitas vamos fazer, opiniões. sim. Tenho muitas opiniões. Sim, mas só para explicar que eu acho que é uma maneira da gente avançar, ou pelo menos a sociedade espera isso, né? Quando as pessoas se reúnem para defender a sua expertise, a sociedade está apoiando que hoje em dia um tratamento que você tem de alguma cardiopatia, 40 anos atrás era inferior do que você tem hoje, né? Está se esperando isso, por isso tem tantos fóruns, seminários, simpósios, e a academia tributária fica conversando dentro dela mesma, mas não resolve os problemas. Formalismo, fica num formalismo, né? Fica Mas tipo, eu Qual o concordo. conceito da lei, né? E essa Mas eu dor acho do que cidadão? essa dor do cidadão, eu acho que a gente ainda tem uma visão muito paternalista de que alguém tem que fazer pela gente. Verdade, também E isso é verdade. Você provocar o judiciário para tudo, eu não sou contra, eu não sou contra as pessoas procurarem o judiciário, não, muito pelo contrário, eu sou advogado, eu adoro brigar. Só que Adoro... o judiciário, eu adoro brigar, fiz direito Mas pra eu isso. sou advogado e eu gosto de brigar não, gente. Eu Não briga comigo não, jurídica, Renata. eu gosto da briga jurídica. Tá. Eu gosto da briga jurídica, de você entrar numa Da ação, dialética, da né? dialética, de Do você defender conflito a tese. ali, do Não é um contencioso. conflito, é de você defender A mesmo tese. a sua tese. Eu sou a favor do processo administrativo, do processo judicial. Eu não acho que tudo tem que ser na mediação ou nos meios alternativos, não. Eu acho que o processo judicial existe por uma razão. Só que essa visão de que o judiciário, ele é a única... eu tô insatisfeito com o legislativo e com o executivo, eu vou pro judiciário.
Não é assim que funciona. O cidadão, ele pode, hoje em dia, você tem meios de cobrar do político que você elegeu. Até pela internet, gente. Não tem, as pessoas não entram na internet pra usar redes sociais. Cancelar o político, né? Tem que fazer... Vamos cancela cancelar o esse político aí que tá roubando, pô. Cancela Cadê o os haters? político. Não, mas registro, eu sou contra a indústria do cancelamento. Eu também sou, mas entra no site, vai nas sessões. Não, eu acho As que fazer sessões do pressão. Poder Legislativo, elas são públicas. Ah, mas aí o cara tá trabalhando. Como é que Mas o cara vai lá, passa cara? até na TV Complicado. atualmente. No Poder Legislativo Essa Federal. pressão eu acho que a pressão pessoal é boa. Muito, eu sei que o preço da liberdade eterna na vigilância, né? Alguém já falou isso aí. Sim. Né? Mas é muito difícil você organizar uma vigilância. Mas não é só vigilância, é você cobrar o básico. Eu fico imaginando de empoderar se a o pessoa cidadão. só não votar mais naquele cara, Já tá melhora. Bom, Pô, se a gente a pessoa perder 1 hora pesquisando em quem ela vai votar, se a pessoa que ela vai votar para o Poder Legislativo, lá, para os cargos que ela vai votar, tem interesses políticos alinhados com o dela, já tá ótimo. Já é um exercício ótimo de cidadania. Se uma vez por ano ela entrar no portal da transparência e ver se aquele cara atendeu aquele... Você consegue ver no site do Poder Legislativo se o que os políticos votaram. Se o cara votou de acordo com o que eu defendo. Já não tem site que faz essa Tem, mas você Tem consegue muitas ver. iniciativas. Porque a gente vai... É tanta auditoria iniciativa cidadã. que você se perde, né? Tem Você muita se perde, iniciativa. mas eu acho assim que não é Aí tem só... que criar esse movimento, hein? Não é só você Tem deixar muito- o outro fazer. É por isso que eu falei do paternalismo. O judiciário é um pouco isso. Eu não consigo aqui, eu vou tentar de outro jeito. Mas eu vou conseguir. Mas eu vou conseguir. Mas não sou eu que vou fazer. Eu vou o outro fazer. Aí se der errado, esses políticos, esses juízes... Um juiz, ele é um cara também que ele tem milhares e milhares e milhares de processos. No juiz do Rio de Janeiro, por exemplo, de São Paulo. Sim. Imagina, um juiz federal, São quantos Paulo. processos ele tem? Eu lembro que em execução fiscal em São Paulo, eu fui conversar lá com o juiz e com a diretora da secretaria, e falaram, não, aqui a gente tem 40 mil processos. Eu falei, caramba, 40 mil? É surreal você querer movimentar 40 mil processos numa vara. E o Rio de Janeiro, que é uma vara só de fazenda pública, né? Agora são duas, né? Agora, mas pra todo não, o contencioso... no estado? Não. Já tem mais, tem né? 12, tem a 12ª é de... Não, mas aqui trata de município. mas de matéria Não. tributária. Fazenda pública, ok. Você vai buscar medicamento, matérias que envolvem o Estado. Mas que cuida de execução fiscal, embargo de execução fiscal. Tem só tinha várias. Uma, agora são duas. É a 11ª e a 12ª. Não, a 12ª é IPTU. É só IPTU. Só IPTU. 12ª é o Tudo caos. bem que é Eu lembro que era estagiário cartório ali. gigante. Era o que você não queria, o que ninguém queria. 12ª. Tomava mas, só esporro. Mas só para reforçar meu exemplo, né? Não é que eu acho que a política ou mesmo o exercício do voto ele é menos importante, né? Pelo contrário, é o mais importante, é o alicerce de tudo em termos de gasto público, moralidade, tudo isso. Você tem que saber escolher bem quem você vai votar. Mas, independente disso, eu faço esse raciocínio, sabe? A gente poderia, quem sabe... A gente que eu falo, todo o pessoal que está pensando, como que a gente consegue ser mais útil ali para o cidadão realmente que está vendo esses absurdos, se pergunta, fala, o que eu posso fazer? Vai lá, faz um plantão, fiscaliza ele sozinho. Sabe? Então, tipo assim, talvez, quem sabe a nova geração, a próxima era do direito tributário, vai buscar dentro do direito financeiro corrigir essas externalidades. Dos shows dos sertanejos, eu acho que... Vamos usar esse exemplo, vamos usar esse exemplo assim. Popular. Qual é o ato que eu tenho que contestar? O que a gente pode fazer? Isso está na LOA. Tá na LOA. Está na LOA. Essa previsão de show de sertanejo está na LOA? Deveria estar. Então, provavelmente... Não, isso está para cultura, gente. Que parece que eles usaram... Show do sertanejo. Usaram o recurso do Cefem, Tem vários fundos, o orçamento é muito truncado. Agora, todo município, estado, tem verba para gastar com cultura. Busca iniciativa privada, gente. Se o município... tudo bem. Eu tenho 10 milhões para gastar com o município da Areia. Ele tem 10 milhões para gastar com cultura por mês, vamos supor. Precisa ser só com show? Tem várias formas de você gastar. Show é mais popular, né? Mas o show a democracia popular. Existe a popularidade, exige, né? Às vezes o prefeito sobe no palco e tudo. Não, o prefeito usa aquilo de plataforma, obviamente. É óbvio que o prefeito vai usar aquilo de plataforma. O cantor agradece o prefeito, agradece o cara que contratou, agradece tudo isso. E um desses municípios que está no holofote aí, ele fez uma defesa que eu achei muito curiosa, que ele fala que eles fazem esse cálculo aí, você, Renato, como especialista, tem orçamento público, diz pra gente que o retorno previsto
para a municipalidade seriam de 17 milhões de reais. Ou seja, o cara ia gastar 2 milhões e recuperar 17. Então, eu Tipo não da sei... economia local, Não, né? tem que Eu não fazer uma sei festa dessa se toda esse semana, cara. cálculo tá correto, mas pensa no carnaval. Movimenta muito dinheiro. O carnaval, eu acho Mas não faz sentido, que Júlio. o carnaval deveria... Mais ou menos, olha só. Você tá pensando só naquele gasto. Essas coisas do show. Como é que funcionam esses shows? Qualquer cidade pequena tem essas Férias, expos. festa do tomate. Festa do tomate, essas expos que tem aí, que são em várias empresas. Tem venda de comida, venda de bebida. Boi, né? Venda Não, de sei, boi. não, Atividades. a gente sabe que vai induzir. Aluguel daquela estrutura. Não é É só você ver Gramado. O que virou Gramado em função do turismo. Exatamente. Muita Não política é você pública só ali. induzir. É você pegar ali, olha só, na última Expo, eu gastei 5 milhões e eu tive um retorno de 20. Apresenta essa conta, gente. Até porque não é só o município que. Não é só o município que gasta. Né? Tem apoio de iniciativa privada, tem patrocínio. Se eu fosse prefeita de uma cidade e quisesse fazer uma coisa assim, eu ia procurar para patrocínio da iniciativa privada. Aí o cara vai botar teu nome ali, a loja de, sei lá, pneus que tem. Pega, sei lá, 100 mil de cada um e bota. O show vai ser transmitido no YouTube, Vai ser né? no YouTube. Não, mas tem questão de direito autoral. Mas não é mas só o cara- isso. Mas eu sou contrato que autorizar. Não, mas é Mas mais no- complexo do que isso. prefeito- Que a ideia não é transmitir no YouTube. A ideia é levar a população Mas e aquilo ser um evento social. Mas a marca vai querer saber quantas pessoas vão estar lá naquele evento. Mas pra uma cidade vai uma ter. cidade, 5 mil pessoas. Não tem interesse. Eu pagando aqui o post da Anitta... eu Isso tenho numa acesso cidade a- pequena. Mas, Júlio, numa cidade pequena, a mentalidade... A gente pensa como cidade grande. Mas numa cidade pequena, a lógica é totalmente diferente. Até porque idoso não vai ver show no YouTube. Família, às vezes a pessoa mora numa fazenda, uma cidade, a internet não é boa, não vai ver show no YouTube. A pessoa quer ir lá, quer levar o seu boi, quer levar o seu cavalo. Olha a cidade de Barretos, o rodeio, o que é aquela estrutura daquele evento que tem todo ano? Porque pra gente é fora da nossa realidade do Rio de Janeiro. Mas eu acho que o Júlio Mas quis olha aquela dizer... estrutura. É no sentido da monetização do também. que empresa pensa em lucro. Quanto eu vou lucrar nisso É aí? publicidade, dinheiro que ele ia Mas gastar assim, de publicidade. Aí foi o ponto que eu falei, mas a publicidade depende de quantas pessoas vão ver. Depende. Se a cidade tem 5 mil habitantes, só 5 mil pessoas vão ver. Depende. Mas se o público-alvo da empresa for aqueles 5 mil habitantes, pra ela, se for 3 mil, tá ótimo. Não, tudo Porque bem. num jornal, Aí numa a revista, cota numa diminuiu. TV... Então, Tá. o ponto é que assim, essa lógica comercial foge um pouco da nossa alçada. Eu não sei como funciona, eu acho que você também não. Mas o que a gente pode fazer é o seguinte, essa coisa do como show. a gente pensa aqui internamente, né, Olha? Não é só você ver, prefeito do município de Areia gastou 2 milhões no show do sertanejo X. Tá, gastou e tá. E aquela estrutura do evento toda, foi o município que bancou? Qual foi o retorno que a cidade teve? Em termos de imposto, de turismo, etc. Quantas milhões de pessoas vão para o São João, lá de Campina Grande? Quantas milhões de pessoas vão para Barretos, nos rodeios? Quantas milhões de pessoas vão para Gramado todo ano? Não, tem retorno. Só me questionei esse número tão mágico que ele apareceu. Porque assim, a gente bota 2, recupera 17. Fala, cara, Isso não tem é uma na conta. veia. Não é na veia, porque para arrecadar 17 só pode... Na veia seria ISS. Isso tem uma Não gera conta. 300 milhões de serviços. Mas Tem uma Mas conta. gerar ICMS também gera verba para o Não, município. também gera, mas é Mas difícil tão você alcançar essa difícil cifra. fazer essa conta e botar no papel, botar num site da prefeitura? É difícil Não, fazer para a isso? prefeitura, Uma dependendo da planilha de prefeitura, Excel? Não, eu queria só entender, difícil não é, mas tipo assim, não sei se é crível você colocar 2 nessa milhões. conta 2 milhões e volta a 17, você faz E uma outra festa dessa coisa, todo mês, gente, né? democracia, Todo mês. democracia... Vai mudando É. os sertanejos. né? Paga tanta Mas grana. democracia, gente, também é... A Se é isso, popularidade tá tudo bem. também tem a ver. O que você Não, claro. Você, aqui no Rio, se você fizer um cantor de funk, vai fazer muito sucesso. Se você colocar lá na Amazônia um cantor de funk, não vai. Qual é o cantor que faz sucesso lá? Eles vão colocar isso aí. Tem milhões sendo gastos e tal. Beleza, não é a minha prioridade. Mas aquele dinheiro tá no orçamento da cultura? Aquele evento vai dar retorno? Pode ser que tenha tido desvio, e quem ficar provado que teve desvio, que teve corrupção, superfaturamento, tem que ser punido de fato, tem que fiscalizar e ser punido. Agora, não é porque foi pago o cachê que absurdo, é um escândalo, casos de corrupção dos sertanejos. Corrupção tem que provar também. Nem acho que seja o caso de corrupção. Não, mas é isso que está sendo anunciado na mídia. Não foi isso. É que está sendo anunciado é porque você gasta, às vezes, um valor que aparentemente é supérfluo, enquanto isso não tem papel higiênico nas escolas. Por E aí, exemplo, creche, dinheiro pra não tem- creche. não tem O orçamento- creche. mas então, aí No tem caso dois de Itaguaí pontos. era isso. Aí né? tem dois pontos. Professor falando que não tem papel higiênico na escola, mas gastando milhões para Olha contratar só, sertanejo. aí eu vou No caso- falar, aí tem dois pontos, tá? Aquele dinheiro que foi gasto ali, tá no orçamento da cultura?
Tá, você vinculou para outra coisa. Né? Ou Afetou, você tá sei lá. afetado para uma outra coisa, não tem como mudar. Já começa aí. Aí é uma crítica das pessoas que são contra a vinculação. Porque acha que o dinheiro tá engessado e tem que gastar ali. Naquilo, né? E não pode mudar. Você Isso tira é a um ponto. E liberdade tem um do- segundo do- ponto. do- Por que não tem papel higiênico na escola, na creche? É porque não tem dinheiro? É porque o dinheiro é mal aplicado? Ou é porque tem corrupção na creche? Porque a corrupção, ela não é só do político, não, gente. A corrupção também tem ali na execução. Na execução, né? Alimento que não existe, né? Jogar comida ruim para as crianças. Jogar comida né? ruim. Ou às vezes não, gente. Ter aquilo e as pessoas roubarem, entendeu? Que tem também. Mas aqui, Renata, essa questão da vinculação, a gente estava conversando sobre vinculação das receitas públicas, né? E você falou que você estava pesquisando relacionado à questão da efetivação dos direitos Isso, fundamentais. do custeio dos direitos fundamentais. Relacionado ao Brasil e Portugal. Qual a diferença que você pode dizer, assim, como que é lá em Portugal? A gente tem muita curiosidade do direito comparado, né? Que é uma forma da gente também repensar o direito brasileiro, assim. Considerando que lá São é um estado realidades federal, muito né? distintas, porque lá é um Estado unitário e eles recebem fundos da União Europeia também. Então tem esses dois pontos. Mas a lógica lá, orçamentária, é a não vinculação. E a população está questionando essa não vinculação de recursos, porque existe também a lei orçamentária, existe. E em relação à Tem saúde. repasse obrigatório para a saúde? Tem. Mas não é. É porque, assim, lá também tem vinculações, mas tem menos do que aqui no Brasil. E tem uma outra coisa. Lá, a saúde, por exemplo, tem na Constituição que ela é um dever não só do Estado, mas também é um dever em conjunto com a população, de preservar a sua saúde. E eu já tive a oportunidade de usar a saúde pública em Portugal. A saúde não é gratuita para todos. A saúde, o utente, que é o usuário, ele paga uma coparticipação. É baixa. E dependendo da área, você não paga. Por exemplo, lá existe um incentivo para você ter filhos, porque a população é muito idosa. Então, a mulher que tem filhos, ela faz todos os exames pré-natais, tanto para pré-concepção quanto pré-natal, e depois que ela tem filho, ela não paga nada, não paga coparticipação. Se precisar fazer um exame na rede privada, eles reembolsam. A rede pública, né, que é o Sistema Nacional, SNS, que é o Sistema Nacional de Saúde, ele reembolsa. E também você ganha um incentivo. Da última vez que me falaram, que uma pessoa que eu conheço que teve filho, era 1.200 euros, se você tiver um filho. Para manter... Não, tipo é auxílio creche. um prêmio, um bônus, por você ter tido filho. Creche lá em Portugal não é pública, a escola mas também você paga uma coparticipação. Lá o serviço público não é gratuito. Mas funciona. Funciona. Não senti firmeza, não. Não é ideal. Olha só, é que a gente tem uma lógica de serviço pra público gente é diferente, serviço do público privado. não é gratuito. A Opa, gente tem dá a gente tem uma lógica do serviço público aqui, comparando o serviço público com o serviço privado. Lá em Portugal, por exemplo, a saúde privada não é como a saúde privada aqui. São para coisas são especialidades que o público não tem como atender. Não é assim, eu tô numa emergência de um hospital. Quebrou o braço. Quebrei o braço, eu torci o joelho lá em Portugal, fui no público. É comum a pessoa já procurar o público. A regra é procurar o público. Até por ser um país mais pobre. Porque Portugal é um país pobre. É um pobre na Europa, mas é pobre. A Grécia é um país pobre. É pobre na Europa, mas é pobre. E existe saúde pública lá. Existe privado, sim, mas não esses mega hospitais, como a gente está. São hospitais mais especializados. Tem mais a ver com a especialização. Por exemplo, você precisa fazer uma ressonância, você não vai ter no público. Só para casos muito especiais, você vai ter no privado. Entendi. Em Portugal é assim. E existem planos de saúde também, mas a lógica da saúde lá é diferente. Lá você tem o médico de família, e para você ir para um especialista no sistema público, você tem que ser indicado por esse médico de família. Então, a saúde funciona de uma forma diferente. Eles focam muito no acompanhamento, na prevenção, na medicina primária, e tudo isso tem reflexos, mas também é pensado, a saúde lá é pensada para idosos, porque é a maior parte da população. Tanto que, assim, lá não tem aquela ultrassonografia que acho que é 3D ou 4D, que você vê só no privado, que você vê a criança. Mas assim, deixa eu fazer uma pergunta. Mas quem usa, paga essa coparticipação? Paga. Então fica uma forma de custeio coletiva e individual, mais individual. Que aqui no Brasil o custeio da saúde é coletivo. Né? Contributivo e solidário. O cara que nunca vai usar... Não, aqui é solidário. Lá aqui é contributivo também.
É porque a lógica da saúde aqui no Brasil de ser solidária 100% é pós-Constituição 88, né? Porque antes tinha aquela divisão. Quem era o Ministério da Saúde, ele era para quem não era do regime da Previdência. E quem era no regime da Previdência tinha tipo uma espécie de saúde diferente, entendeu? Como eu não era nascida nessa época, eu não vivi isso, mas pelo que eu já estudei, tinha essa divisão, essa coisa da saúde ser dever do Estado, ser solidário, o SUS é pós, INPS, um negócio desse. Tinha. A Previdência fornecia esse serviço de saúde para o pessoal do regime que era contribuinte. E tinha o Ministério da Saúde, que era mais assistencial. Uma curiosidade era que as entidades filantrópicas, Santa Casa e por aí vai, elas detinham mais de 60% dos leitos de hospital no Brasil antes de 88. Muito mais do que o público, por exemplo, o Ministério da Saúde. Então, quem não era filiado ao regime de Previdência, aí tinham ações sociais e tinha as entidades filantrópicas. Tinham ações sociais da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde, e também tinha essas entidades filantrópicas. E é engraçado, assim, que a gente hoje, a lógica da saúde universal, do SUS, é muito recente. Ela é de 88 para cá. E não é garantida. A gente também tem que lutar. O direito não dá pra gente... os direitos, eles não são eternos. A gente tem que ficar lutando e preservando esses direitos. Essa coisa do SUS, da saúde ser unificada aqui no Brasil, tem muitas críticas também. E como tem da educação, por exemplo, a mais recente é das pessoas pagarem mensalidade na universidade pública. Será que isso é a solução? Eu creio que não. Mas também a gente não tem que pensar que... tanto na universidade quanto em transporte público, essas coisas. Olha quando está o valor da passagem de metrô aqui no Rio de Janeiro. Por que não criar aqui no Rio de Janeiro um bilhete social para quem tem até determinada renda, você não pagar o metrô, ou você pagar um passe mensal mais barato? Quase todos os países fora daqui têm. Você paga um passe de uma semana, que o turista usa muito, mas você paga o passe de uma semana. Porque acho que o metrô tá R$6,50. Gente, R$6,50 para quem ganha salário mínimo aqui no Brasil é muita coisa. Não, quem ganha salário mínimo não anda de metrô. Não vai andar. Quem ganha salário mínimo é que precisa do transporte público. Sim, eu concordo. Assim, por que não você criar um bilhete social? E essa coisa da universidade? Então, por que não você também não criar um critério, igual tem para as cotas, um critério socioeconômico, você não criar um critério socioeconômico? Mas aí, então, isso vai cair naquilo que você falou. A saúde... O cidadão, ele tá... Nós também, a gente está fazendo pressão para que essas coisas aconteçam. Por exemplo, vou dar um exemplo de São Paulo, né? Que criou a lei estadual lá, todo ano eles brigam, né, e acho que agora conseguiram botar isso na lei, que no mínimo 9% das receitas do lado do Estado tem que ir, salvo engano, acho que 9%, no mínimo, que já tentaram botar no máximo. Para educação, né? Para USP, para as universidades paulistas, USP, Unesp. É por isso que elas estão muito bem hoje. Você estava falando aqui no bastidores, mas, real, que elas têm uma biblioteca lá. Então, aí a gente vai para o outro caminho. Sim, mas por que não você criar também um critério socioeconômico? O que é público, eu acho muito interessante essa experiência de Portugal, porque o que é público não precisa ser necessariamente gratuito. Em Portugal, a educação também não é pública. Não é gratuita. Não é gratuita. Lá tem um outro problema. A educação superior é muito cara. Para quem ganha, ela é pouco acessível para quem mora lá e ganha o salário de lá. Quem ganha salário mínimo. O salário mínimo é menos de 700 euros. Universidade pública, a Universidade de Coimbra, por exemplo, é caríssima. A Universidade do Porto é mais caro ainda. Então, o nível superior, muitas vezes, você não tem acesso por questões financeiras. Mas por que você não criar no Brasil um critério socioeconômico para a universidade pública? Por que não se discute isso? Mas é para quem tem condição pagar. Exatamente. Não é para que ela seja obrigatoriamente cobrada a mensalidade. E para mim tem que ser vinculado. Tem que ser gasto na universidade. Eu estou pagando, na lógica da universidade privada. Você paga para a universidade, aquele dinheiro tem que ser gasto ali. Ponto. Eu acho que... Por que não se discute isso? Não estou dizendo que vai ser a melhor solução. Não, mas não está fora até do âmbito da discussão. Não é o judiciário que tem que decidir. Não é só o poder legislativo. O poder legislativo que deveria decidir, a meu ver. Mas por que não se discute seriamente isso? Porque quem tem acesso, antes das cotas, quem tinha acesso à universidade pública, eram as pessoas dos bons colégios. Sim. Dos colégios caríssimos. Depois criaram as cotas. Depois das cotas, você... ampliou o acesso. Eu vi essa mudança na UERJ, esse absurdo. Eu vi essa mudança na UERJ porque eu sou da turma que já tinha cotas. Eu vi porque turmas anteriores às minhas não tinham. Então você vê claramente
E não caiu, né? Eu até tava lendo. Pluralismo, né? Não, pluralismo. As pessoas falavam muito que ia cair a qualidade do ensino. Não caiu. O UERJ continua sendo uma das melhores faculdades do mundo, inclusive. Exatamente. A UERJ é uma das melhores faculdades. Ela sempre foi considerada aqui no Rio de Janeiro a melhor da Faculdade de Direito do Rio e uma das melhores do Brasil, junto com a USP. Então, assim, não caiu. Na USP tem cotas. Não caiu a qualidade do ensino. E a qualidade do ensino quem faz é o aluno também. Sim, o aluno que está interessado... Estudar, ele vai estudar. Ele tendo... Quem está interessado em estudar... Vai estudar em qualquer universidade, até numa privada, às vezes até por conta própria. O ponto é, a gente tem que... por que eu usei esse da educação e do transporte? A gente tem que discutir, se a gente quer os direitos fundamentais garantidos, a gente tem que discutir o seguinte, vamos ampliar o acesso. Não é só a progressividade na tributação, não, mas vamos ampliar o acesso, vamos mudar as prioridades. Por que o dinheiro... Olha, quando a gente gasta, eu não tenho ideia, mas vamos supor que a gente gaste 100 bilhões aqui no Rio em transporte, no município do Rio, vamos supor, um número aleatório. Por que parte desse dinheiro não pode ser destinado a você criar um passe de transporte social, igual tinha para universitários, não sei se ainda tem, mas tinha do Estado para universitários, cotistas. Por que você não cria para o trabalhador, o cara que ganha um salário mínimo? Ganhador até, sei lá, 2 salários mínimos, 3, porque o impacto do custo do transporte para ele é muito alto. E seria essa a vinculação de receita pública? Sim, e você pode fazer isso através de receita, mas não precisa ser só através da vinculação. A minha conclusão, não é bem uma conclusão inicial, mas o que eu quero demonstrar é que não adianta você vincular se aquele dinheiro vai ficar lá só torto e à direita, porque não sei se vocês têm... não sei se vocês têm essa noção de como é um orçamento de uma unidade pública. Mas, por exemplo, é lá na Procuradoria. Se você for lá na parte do financeiro, você vai ver que a Procuradoria, como todos os órgãos públicos, eles devolvem dinheiro no fim do ano, que não foi gasto no orçamento. Não foi gasto. Né? Aí prejudica o orçamento. Você tem que devolver. Por isso que eles gastam. Por isso que eles gastam, mas gastam mal. Por que gastam mal? Senão no orçamento do ano seguinte... Vai vir menos. Por que gastam? Porque também não tem... Aí também falta um pouco de discricionariedade na hora de você aplicar esses valores. Está dinheiro sobrando. Por que não pagar cursos de especialização? Por que não investir em infraestrutura, gente? Às vezes deveria devolver, deveria às vezes a internet tá... Não, deveria, pode até devolver, mas não deveria virar um pênalti pro ano seguinte, né? Acaba virando. Mas vai virar. Vai para a área do você mexe na estimativa. No ano passado, e agora com o novo regime fiscal, se você tem que... A tendência, ela é diminuir. Com esse novo regime fiscal de 2019, a tendência é diminuir. Quanto menos você vai gastando, para você equilibrar as contas, né, entre aspas, a tendência é diminuir a cada ano os valores que são repassados para os órgãos, para o orçamento como um todo. E outra coisa, a gente também tem que pensar, eu sei que isso não é pensado porque a gente vive num país que a gente tem uma dívida alta, uma profunda desigualdade, mas também tem que pensar em fazer uma poupança. Não uma poupança só para criar superávit, não, mas uma poupança para casos como o caso da Covid, gente. A Covid não foi a única pandemia que nós tivemos e não vai ser a última. Mas aí você diz assim, vincular a receita a um fundo, né? Que eu acho que a Constituição permite isso no 67. Vincular fundo. O problema é... Quem vai administrar aquele dinheiro? Como vai ser gasto? Fundo sempre foi um problema. Um meio para o Brasil tem muito fundo, inclusive. Mas não precisa ser fundo. O Brasil está no fundo, né? Não precisa ser fundo. Se você investir em ampliar... o exemplo que eu te dei da Procuradoria. Se você investir em melhorar os computadores, sobrou dinheiro do orçamento, vamos comprar computadores novos, vamos melhorar o nosso sinal de internet, vamos fazer reforma nos nossos elevadores. Só essa infraestrutura básica do local de trabalho já melhora. Você já melhora a tua. Com a internet, você consegue trabalhar mais. Você consegue trabalhar melhor. Mas partindo da premissa que, às vezes, o órgão público está deficitário em alguma dessas todos os órgãos. Mas, às vezes, não estão. A Procuradoria, eu sei que não está. A Procuradoria está redondinha lá. Tem um computador de última linha. Mas tem um... Não, mas aí você fala em vincular a receita ou... Não necessariamente. Ou o dinheiro que sobra da LOA. O dinheiro que sobra do você não devolver. Você não precisa... Por que essa receita que sobra, ela... Tem que devolver. Por que você tem que devolver? Porque ela é vinculada. Se você não gastar com aquela coisa especialmente... um exemplo que tem muito em órgãos do Poder Executivo é curso. Dinheiro para investimento de educação e tal. Como aí as pessoas economizam ao máximo, aí no final do ano sai botando um monte de curso que não tem nada a ver com a atividade daquela pessoa para poder porque não devolver é vinculado o dinheiro. E não pode devolver. Porque é vinculado.
Por que não planeja melhor esse gasto? Porque ali na pontinha final também, por que não planeja melhor? Ou por que não fala assim, ó, sobrou o dinheiro, presta contas de por que sobrou e aplica no órgão, prova que aplicou no órgão. Por que não mudar a lei para que esse seja possível? Não seja vinculado necessariamente só a atividades, mas a serem um investimento no órgão. Sempre tem alguma coisa que precisa melhorar. Pode não ser o computador, pode não ser o elevador, pode ser salários terceirizados, pode ser contratar empresas terceirizadas, por exemplo, que paga mais aos seus funcionários. Mas olha só, Renata. Pode ser várias coisas. Então são duas dimensões da vinculação seria um princípio? Na verdade, o princípio é o da não vinculação de receitas. Porque você deixa a liberdade para você gestor, dar essa liberdade. Essa liberdade, ela é necessária. Mas existe uma vinculação dos impostos. Não vinculação dos impostos, mas é vinculação das receitas. Não é vinculação do tributo. Não é tributo vinculado e não vinculado. Aquele valor do orçamento, esquece, foi pro Tesouro. Quando vai pro orçamento, já não... Foi pro Tesouro. Mas aí não tem um negócio da CID, a CID combustível. Não, mas a CID, ela é carimbada. A CID, ela é carimbada. Por que foram criadas as contribuições? Com a Constituição de 88, a União ganhou muitos deveres, ampliaram muitos deveres da União, e não tinha para onde fugir em termos financeiros, não tinha de onde tirar. Por quê? Porque o percentual de repasse para os entes menores é muito alto. Aí ninguém vai questionar por que tem tanto município. Isso tudo influencia. E aí eles criaram as CIDs para poder capitalizar, porque esse valor das CID não entra no repasse. Não entra na a maior parte da CID não entra na distribuição. Ela é um orçamento separado da CID, não é o tesouro único. O dinheiro do tesouro é o dinheiro dos impostos. Aí esse é vinculado, da CID. Não, esse é desvinculado. Mas tem distribuição de receitas para os estados. O que é vinculado na LOA, a receita já ganha um destino. Aí esse destino é vinculado. É X para o Ministério da Saúde, é X para Educação, X para isso, X para aquilo. Na LOA. Na LOA, e tem as vinculações obrigatórias na Constituição que tem que estar na LOA. Da contribuição é uma outra coisa. A CPMF, que é o que todo mundo parece que é palavrão, a CPMF, foi criada para tirar o déficit na saúde. Porque a partir dos anos 90, como foi criada o conceito de Seguridade Social, né, incluindo saúde, seguridade e assistência, a assistência e a previdência começaram a crescer. E a saúde começou a ficar sem dinheiro, porque aí criou o piso os benefícios com base num valor mínimo, num piso. E a saúde começou a ficar sem dinheiro, porque o dinheiro é todo o dinheiro da Seguridade Social, do orçamento da Seguridade Social, ia todo para a Previdência. E aí o que fizeram? Criaram a CPMF para tentar garantir valores para a saúde. A CPMF, ela ia para a saúde. Mas aí desvinculavam, né? Não, antes disso. Isso aí, a CPMF, na verdade... Eu não lembro agora o ano. Por que a CPMF não funcionou, então? CPMF? Porque é impopular. Isso que eu ia falar, o imposto do cheque, né? Sabe por que a CPMF não funcionou? Porque é impopular. Com a CPMF, e agora com o PIX... Conta, né? Não, mas eu acho que a CPMF, ela tinha um potencial não só de arrecadação, mas de fiscalização. Uma praticidade muito grande, não quero movimentar o dinheiro. Eu ouvi um professor falar que é um tributo perfeito, porque você tem ali a exata noção, a Receita, a Fazenda já tinha exata noção de quanto você movimentava por mês, com base naquele imposto. Se o teu salário, a tua declaração de renda não bate com aquilo ali, tem alguma coisa errada. É importante você controlar essa movimentação financeira. E agora com o PIX é uma forma de você controlar isso também. Porque com o PIX... Tá fazendo muito PIX, né? Rogério tá fazendo muito PIX. Se você ganha um salário mínimo... Se você ganha um salário mínimo e movimenta 10 mil reais em PIX todo mês, tem alguma coisa errada. Mas isso ouviu, né, Wesley? Nada de movimentar PIX. Só dinheiro vivo, né? Só dinheiro vivo. Ou criptomoeda também. Criptomoeda não pega. O real digital... Gente, o real digital, não sei se vocês já estão ouvindo essas discussões, que vai ser a criptomoeda que o Banco Central vai estar querendo criar, está criando... É uma criptomoeda regulada pelo Estado, né? Ela não é que nem o Bitcoin. E o Banco Central vai poder bloquear claro. Suspeita de fraude. Penhora online. Não. Bota no pendrive, pô. Só a oficial de justiça vai buscar apreensão do pendrive. Não é bloqueio online judicial, não, gente. Bloquear o acesso ao bloquear o seu acesso. Vamos supor, igual o banco. Sim. Vamos supor, eu tenho um cartão. Quando quebra o teu cartão. O meu cartão, eu tenho gasto, vamos supor, de R$1.000 por mês. E eu faço uma compra de 10 mil, o banco bloqueia por suspeita de fraude. O Banco Central vai ter poder de bloquear o seu dinheiro que está ali por causa da movimentação suspeita. Aí
complica. Olha, você Porque quer... já é ruim quando o cartão Você bloqueia, quer dar né? esse poder para o Banco Central? A população concorda em dar esse poder para o Banco Central? Vai entrar Porque nas isso escolhas, lembra nas uma coisa que escolhas. aconteceu em 1990, nos anos 90, que foi Sim. o bloqueio da poupança. Collor sofreu impeachment por causa disso. Foi por isso que o Collor praticamente. sofreu impeachment. Você vai querer que... É possível, porque isso não é impossível de acontecer de novo, mas é mais difícil. Com o real digital, se você começar a pegar o teu dinheiro e transformar no real digital, pela praticidade, pode acontecer. Por que hoje em dia... Você acabou com o real digital agora. Mas é isso, gente. O Banco Central tá vendo isso. Ele vai falar, Renata acabou com o real Não, mas eu digital. não tô dizendo que é bom ou ruim. Eu tô dizendo, é legítimo. A população concorda com isso. Por que não se discute isso politicamente? Não, mas o dinheiro é um caminho sem volta. Cara, ninguém usa mais dinheiro. O De dinheiro, papel, a cédula, o dinheiro o caminho não é sem mais volta. físico, o dinheiro é então, virtual. Então... E isso é muito preocupante, Eu tá? acho que o Banco Central não tem que ter esse poder, não. Já fui falando logo aqui. Eu acho que... O poder quem de legitimou? bloqueio. O presidente Até do Banco Central parece- é eleito? Tem que ter ordem Não, mas, Renata, judicial. mas isso é muita espuma e pouco chope aí. Não tem nenhuma... Tipo assim, o próprio Congresso Nacional, os parlamentares vão ser os últimos que Eles vão querer isso. Exatamente. Mas Agora, olha só. Mas você vê que eles usam mala na cueca, né? Da cueca, tem né? dúvida Dinheiro ali. físico ainda. mas, gente, Agora vai ser tudo pendrivezinho, O blockchain. percentual de corrupção do dinheiro, de movimentação de dinheiro físico é irrelevante. Não é tão relevante assim. Se você for pensar, antes da gente começar a gravação, tava falando com o Rogério isso. A partir de 2019, a Suíça começou a fazer diversos acordos de transparência e de troca de informações com vários países, inclusive o Brasil. Troca internacional de informações. Por quê? Por causa dos grandes escândalos de corrupção que estavam acontecendo no mundo todo, inclusive no Brasil, e começaram a ver onde é que está o dinheiro. E hoje em dia, com a internet, a informação sai muito rápido. Um escândalo de corrupção nos anos 80, nos anos 90... Demorava muito mais tempo para cair na mídia. Hoje em dia, cai na hora. Então, assim, todo mundo sabe que Suíça é paraíso fiscal. Já foi, já não é tão paraíso assim. Mas não é mais por quê? Antigamente Porque era eles estão mudando título a portador. política deles para que não sejam só... Gente... A Interpol entrou em banco suíço para chamar lá o gerente. Olha, preciso do saldo com fulaninho de tal, fulaninho de tal, fulaninho de tal. Hoje, você pode levar determinadas discussões para a Corte Internacional de Direitos Humanos relativas à corrupção. Você pode levar esse tipo de discussão. Então, o país ele vai se queimar internacionalmente. Porque acho que a Suíça não fez isso porque ela quer colaborar com a transparência internacional. Ela fez porque começou a pegar pro lado dela também. Entendeu? Renata, deixa eu tirar uma dúvida. Você falou que a regra é a não vinculação, até para dar A discricionalidade. regra na teoria. Na na prática teoria, é a na vinculação. Tá, aí, por exemplo, como você deu o exemplo da procuradoria, que tem ali a sua tesouraria, seu financeiro, e no final do exercício, Devolve. se sobrar dinheiro em caixa, tem que devolver. Mas se é não vinculada, ela não poderia empregar esse recurso, por exemplo, para outra finalidade? Não, porque o dinheiro no orçamento, mais de 90% do nosso orçamento é vinculado. E aí o dinheiro ele já vem carimbado para as atividades. Por isso a discussão é importante. Porque não necessariamente a Tá dando vinculação... liberdade, né? A vinculação ela não é garantia de que aquilo vai ser feito. De que o direito Não é vai garantia ser... do gasto. Não é garantia Esse de é o gasto. ponto crítico, né? E aí sobrou dinheiro, e aí o que faz com esse dinheiro que sobra? Devolve pro orçamento. E aí vai virar superávit, vai pagar dívida externa. Não vai ser aplicado Entendi. ali. É que como ele já foi pro órgão vinculado àquela despesa... E até mesmo pro órgão, ele tem limites que ele pode gastar. Despesa de pessoal, tecnologia, tem despesas. O que eu acho é que essas regras de vinculação e de distribuição, elas são muito complexas e pouco transparentes. E não deveria ser assim. Por quê? Em casos como esse, todo órgão, acho que 90% dos órgãos, 99% devolve dinheiro no final do ano, tá, gente? Isso é uma realidade. Se você olhar na tesouraria de todos os órgãos, você vai ver isso no financeiro. Por que que... Aí é só você... Mas por que que eles não devolvem muito? Porque afeta o que vai ser mandado para eles no ano seguinte. Mas olha só, eu já ouvi falar, Renato, uma crítica que na área da educação, que eu acho que a vinculação obrigatória, Também. parece que você não consegue nem devolver o dinheiro que você pode responder por improbidade. Sim, porque aí você chega tem... final do ano, Porque tem um você é monte de... obrigado a gastar, Aí tinha um né? monte de secretaria municipal de educação
que às vezes fica comprando supérfluo, compra cadeira colchoada para gastar dinheiro. Sim, mas porque não dá tempo de licitar para fazer uma creche que está faltando ali, tem que gastar até 31 de dezembro. Gente, você não pode não dá tempo de por licitar, improbidade. é falta de planejamento do órgão. Não, mas vamos lá, mas tem ou não tem, assim, realmente o gestor pode responder por improbidade, pode. Caso ele economize recursos públicos. Olha que paradoxo. Gente, economizar não é a palavra certa, é não aplicar. Economizar, a gente economiza o nosso dinheiro. Aquele dinheiro não é do gestor, aquele dinheiro é do órgão. Ele tem X para investir em educação, para investir, não, mas vamos supor, você contratou escola, eu vou falar uma super escola. gestor, o cara conseguiu barganhar, o cara fez um excelente gestor, ele vai princípio da eficiência no poder privado. Desculpa. Na vida privada. A Renata concluiu. Isso não existe. Gente, isso não existe. Gastar bem não é necessariamente sinônimo de economizar. Economizar, nesse caso de educação, saúde, é não gastar o que precisa gastar. Porque é irreal você achar que o dinheiro que vem para a educação pública, que vai na educação pública, para a saúde pública, ele é suficiente para você prestar o melhor serviço possível e sobrar. Isso é irreal, gente. Olha a realidade brasileira. E, gente, Rio de Janeiro, tá? São Paulo, grandes estados, grandes cidades. Vai para o interior. Isso é irreal. Se o cara não gastou, por que tem a questão da improbidade? Porque se ele não gastou, ele tem que dizer, olha só, duvido que ele vai apresentar nas contas aqui, não, eu barganhei isso aqui, eu economizei isso aqui. Não, ele guardou o dinheiro porque não gastou no que devia gastar. Esse é o ponto. Também não há fiscalização do que ali na escola, o que está sendo gasto. Quais são os gastos de uma escola? Não faço a menor ideia. Até porque depende de licitação para tudo. Agora mudou, né? Com essa coisa da lei de licitação que está esse regime híbrido, isso vai mudar um pouco, vai simplificar um pouco essas regras, mas aquilo ali também você tem que avaliar. Existem hoje auditorias cidadãs, mas também deveria existir. Eu acho que o TCU faz um excelente trabalho nisso, mas o TCU não tem como fiscalizar tudo. Entendi. Tem os tribunais de contas dos estados, dos municípios, que existem ainda, né? Existe aqui no Rio, acho que, se não me engano, existe em São Paulo também. E tem que fiscalizar. Por que sobrou? Por que não gastou? Então, a palavra da ordem, então, é transparência e fiscalização. Exatamente. Rogério, a gente está chegando aí ao final. Caramba, o papo foi longo, né? Eu sabia. Se a gente deixar, a gente foi até agora foi o maior podcast aqui que a gente gravou, né? O papo foi bem longo. Renata, assim, a gente, ficou muito feliz com a sua presença. Eu tenho a agradecer. Eu que agradeço o convite, Renata, gente. minha amiga aí de mestrado, a gente passou vários perrengues juntos, né? A gente estava aqui contando os bastidores. Para mim foi uma honra, né, pra gente ter você aqui. Eu que agradeço e é o lógico convite. que já tá aqui um convite aberto para você voltar, obviamente, pra gente falar daquele outros temas. Vamos falar temas. sobre a questão da repressão ao não pagador de impostos. Até os limites. Do ICMS. Limites da repressão ao quem não paga imposto. Porque quem não paga imposto não necessariamente está sonegando. Eu nem vou entrar nesse tema, senão a gente vai estender mais aí no podcast. Até essa experiência de cursar, estudar direito em outro país, né? Na Europa, em Portugal. Também é um assunto que o pessoal interessa aqui, o pessoal que nos acompanha. À disposição. Mas já tá aberto aí, já ficou aqui o convite, você já aceitou, então já tá certo. Já tem pelo menos mais 2 temas. Rogério, suas considerações aí, foi legal o podcast, vamos encerrar? Foi ótima essa conversa, muito obrigado aqui, Renata, pela presença e deixa também sua mensagem final. Onde é que o pessoal te encontra, Renata? Fala aí. Olha só, vocês me encontram no Instagram, o meu arroba é Renata Gomes Aza. E eu sou professora de pós-graduação, vocês me encontram aí em algumas aulas de pós-graduação, de tributário, aduaneiro e financeiro. Online também ou só presencial? Online. Atualmente, o futuro da educação mais especializada, né, mais nichada, vai ser online. Então é isso. Eu queria então aqui deixar aqui meu forte abraço a vocês que estão nos assistindo. Não pode esquecer que eu esqueci de falar no começo, para se inscrever no canal, para curtir, mande sua sugestão. Que aqui a nossa ideia é justamente fazer um bate-papo super plural e democrático, ok? Forte abraço e até a próxima.